Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, do versículo 16 ao 19. Uma vida mais que abençoada. Eu acredito que é uma alegria para o nosso coração, né? Ser bênção na vida de outras pessoas, né? Muitas vezes estender a mão, dar o nosso tempo, ser útil para cuidar de alguém, ser útil na obra de Deus, ser um instrumento, né, de paz, de alegria, ser bênção, ser bênção. Então eu quero falar com você nessa manhã, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, que a vida mais que abençoada é sobre entender quem nos amou primeiro. E está exatamente nesse texto, 1 João 4, de 16 a 19, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 João, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 19. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no seu amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu estava meditando em alguns louvores e em alguns vídeos na internet e acabei me deparando com algo que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava buscando. Eu vi um vídeo de um motoqueiro, ele faz pesquisa social, com filmagem, com pessoas em várias situações. E ele então para numa esquina onde tinha 3 meninos vendendo bala, né, para ganhar o seu dinheirinho, seu ganha-pão, e levar para sua casa, para sua família. Ele para com a moto ali, com a câmera escondida, ele simula, né, ele diz ali que estava sem gasolina e precisava de ajuda. Eram os meninos, um de 8, um de 9 e outro de 11 anos. Com as suas balas, com seus drops, né, ali vendendo na esquina. E aquele homem começou a conversar com eles, dizendo, minha gasolina acabou, eu não tenho onde abastecer, estou sem R$1, estou sem dinheiro, vocês podem me ajudar? E o que mais me chamou a atenção é que aqueles meninos, de uma forma tranquila, começaram a colocar a mão no bolso, na camisa, na calça, e começaram a tirar moedas, nota de R$2, moeda de R$1, e começaram ali a fazer um volume para passar para aquele desconhecido. E aquele homem também que estava naquela moto começou a ficar sensibilizado, emocionado com aquele feito. Os meninos já da manhã, já era mais ou menos à tarde, desde a manhã à tarde vendendo os seus drops ali, as suas balas, e por uma necessidade de alguém que eles não conheciam, eles simplesmente começaram a tirar, e um tirava uma de 2, tirava de 1, começaram a fazer aquilo. Aquele homem recebeu aquele dinheiro e depois se revelou a eles, dizendo que era uma pesquisa, e acabou que aquele homem comprou todas as balas que eles ainda tinham para vender, e elogiou aqueles meninos, elogiou o que eles fizeram, com um coração grato, um coração alegre, um coração generoso. Crianças que com certeza estavam ali vivendo algo que precisavam trabalhar para sustentar a sua família. Aquilo me chamou a atenção, porque por mais que o mundo que estamos vivendo é um mundo egoísta, é um mundo individualista, ainda há salvação, ainda há gente boa, ainda há gente de coração aberto, solidária. O mesmo fato aconteceu caminhando junto com o irmão João, junto com o irmão Carlos, acompanhando o irmão Jacinto. O irmão Jacinto está no tratamento no INCA, e eu acredito que na próxima semana esse tratamento, que já vai de mais de 30 dias, vai se encerrar toda semana, de segunda a sexta. Ele tem que ir ao INCA para fazer o seu tratamento. No período entre 6 horas e 7 horas, há um homem que para com o carro, e todas as vezes que eu fui, eu me deparei com ele. Abre a tampa de trás e ali saem quentinhas, alimentos, para alimentar os moradores de rua que estão ali em frente ao INCA, uma praça muito grande, quem já foi lá conhece. E eles ficam ali.
E aquele homem chega, tira ali as quentinhas, a fila já é formada no automático, porque parece ser algo constante, pelo menos nos dias que eu fui eu observei isso. E aquilo também nos emociona, porque apesar de um mundo tão violento, tão egoísta, tão individualista, ainda há pessoas solidárias com o outro. Ainda há pessoas preocupadas em abençoar o outro. E isso me chamou bastante atenção, porque eram poucas quentinhas, mas dá trabalho fazer a comida, comprar o alimento, preparar, embalar, entrar no carro, encarar um trânsito para chegar numa praça, encontrar pessoas que não conhecem, não sabem, né, o porquê chegaram ali, mas simplesmente com o coração desejoso de abençoar. E isso para nós é algo que precisamos entender. Uma vida abençoada, ela se apresenta com gratidão, ela se apresenta com reconhecimento, principalmente na dependência de Deus que nós servimos. Porque se nós formos tirar alguém que mais nos deu exemplo sobre se doar e doar para abençoar, é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que nós, que não tínhamos conhecimento de Deus, encontrássemos a salvação. Ele nos abençoou com a sua morte na cruz. Nos deu liberdade, nos deu perdão de pecados, e nós precisamos entender que o nosso maior exemplo como doador é o próprio Deus, que entregou a sua vida por nós. E quando nós lemos esse texto de 1 João, o versículo 19, ele é o mais claro, que ele diz. O versículo 19, sabemos que somos, versículo 19, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa fonte de amor como cristãos parte do próprio Deus que nos amou primeiro. Como exemplo, como cuidado. Então, quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, nós tiramos isso do princípio de Deus para com a nossa vida. Então, uma vida mais que abençoada é uma vida que abençoa. Não é uma vida apenas que recebe bênção. Não é uma vida apenas individualista ou egoísta, em que suas orações se fazem apenas em volta do seu grupo, da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Eu observei também um movimento esses dias, também me chamou a atenção. Não sei se poderemos fazer isso um dia, eu ainda não entendo esse processo, vou procurar saber. Igrejas que estavam se juntando para abrir poços de água na África. Existem locais na África onde não há água e é preciso abrir poços artesianos. Só que o custo é muito alto para abrir um poço artesiano lá. E havia igrejas que estavam fazendo campanha para que poços fossem abertos em vilas, em comunidades. E aquilo também me chamou a atenção. Nossa, que interessante. Não é apenas a comida, não é apenas a roupa, não é apenas o alimento, mas também a água como prioridade na vida. E as igrejas estavam fazendo campanhas e cada poço que era aberto colocava-se o nome da igreja. Igreja tal, abriu na cidade tal, abriu na vila tal, na comunidade. E é algo que nos chama a atenção porque isso é se doar para abençoar. Por mais que esteja longe. Mas uma vida abençoadora, uma vida mais que abençoada é aquela também que procura abençoar. Existem dois princípios que nós precisamos carregar como base na vida de quem tem o propósito de abençoar. Primeiro, fidelidade e sabedoria. Fidelidade e sabedoria. São dois princípios básicos que sustentam essa base de uma vida que abençoa. A fidelidade vem através de dízimos e ofertas a Deus, porque você reconhece de que Ele é o seu provedor, é aquele que sustenta a sua saúde, é que abre a porta de emprego, porque você ora para isso, é que ajuda as suas vendas, porque você ora para isso. E esse reconhecimento de que tudo que você tem, tudo que você possui, é Deus que te dá, você então reconhece e adora Ele com os seus bens, com aquilo que você possui. E o segundo é a sabedoria, é administrar aquilo que você tem. Infelizmente, existem cristãos que conhecem a Bíblia, fazem teologia, são doutores na lei, mas não sabem administrar a sua vida. Não sabem administrar aquilo que Deus dá. E se for olhar para trás, os recursos que Deus dá, muitos, e são necessários e suficientes para viver uma vida até confortável. Mas por não administrar as suas finanças, não administrar aquilo que tem, vivem em aperto, vivem em vergonha, vivem com o nome sujo,
vive passando constrangimento, porque compram coisas que não precisam com dinheiro que não têm. E são movidos pelo espírito desse tempo, um espírito de consumismo, um espírito de individualismo e vaidade, que consome recursos e as riquezas das famílias. E o que nós vemos é que pessoas que teriam condições de abençoar, deixam de abençoar, porque não cuidam daquilo que Deus dá. E nós precisamos aprender um pouco nessa manhã, esse propósito, né, de uma vida mais do que abençoada. E eu quero falar, irmãos, que não é apenas recursos. Nós estamos, por exemplo, nesse cuidado com o nosso irmão Jacinto, há irmãos aqui que estão dando o seu tempo e indo com o seu veículo, levá-lo no hospital. É claro que nem todo mundo pode, é claro que nem todo mundo tem tempo, mas veja bem, um bem que é seu, um bem que você conquistou com o suor do seu rosto, um bem que Deus te deu, você agora compartilha com quem precisa. Essa visão nós precisamos trazer de volta à vida cristã, porque tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. E essa visão que Deus que me deu faz com que eu reparta com mais facilidade com aquele que não tem. Porque esse espírito desse tempo, um espírito egoísta, um espírito individualista, onde as pessoas só querem para si, para o seu prazer, para o seu conforto, para a sua alegria, tem sido um espírito que tem contagiado até a vida de cristãos. E nós vemos cristãos egoístas, nós vemos cristãos que são soberbos, nós vemos cristãos que muitas vezes podem abençoar, mas não abençoam. Porque muitas vezes não lhe interessa abençoar. Não sentem prazer em abençoar. E aí, irmãos, nós precisamos trazer a raiz de todas as bênçãos, que o nosso Deus foi o nosso principal doador. Ele deu a sua vida para que eu e você alcançássemos a salvação, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, uma vida mais do que abençoada é uma vida que abençoa. Olha o que diz o Salmo 67, de 1 a 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejamos conhecidos na terra os teus caminhos, tua salvação entre todas as nações. Então, quando nós falamos em bênção, nós precisamos pensar da seguinte forma: as bênçãos que chegam na sua mão não é apenas para você. Você sabia disso? Você sabia que Deus pode usar a sua vida para ser canal de bênção para outra pessoa? Que os recursos que chegam na sua vida é para você ser um manancial de bênção para aquele que não tem? Que Deus pode fazer você prosperar, você crescer, você ser bênção, mas não apenas para você desfrutar dos seus confortos, mas de ser um instrumento para abençoar outras vidas. Quando nós vemos a viúva que trouxe, né, a moeda e colocou no gasofilaço, aquela mulher, ela deu o que ela tinha. Não foi o valor em si, mas ela sentiu o desejo de ser benção. E há muitas pessoas, às vezes, que são como um rio fechado, são como uma represa. Não conseguem encher mais, não conseguem ser mais abençoado, porque muitas vezes o coração está egoísta, é só para mim, é só para os meus. É só para os meus. E muitas vezes Deus não abre as janelas do céu, porque Deus não trabalha dessa forma. As nossas orações, elas têm que ser avaliadas. Se as nossas orações estão cheias de egoísmo. Esse tempo de coronavírus que vivemos, de desemprego, de morte, foi um tempo que a nossa fé, a nossa vida foi também testada em todas as áreas. Quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas precisaram de uma carona para ir ao hospital, quantas pessoas precisaram de um abraço no luto. Quantas pessoas precisaram de uma palavra amiga, de uma motivação quando os seus entes queridos estavam no hospital. Ser bênção não é apenas doar recursos. Ser bênção é também se fazer presente. Quando alguém precisa de um apoio, quando alguém precisa de um abraço, quando alguém precisa de um cuidado. Você nunca é tão parecido com Deus do que quando você ama e doa. É o maior testemunho que nós temos. Quando nós sabemos falar do amor de Deus, mas quando nós demonstramos com as nossas atitudes verdadeiramente o amor de Deus. A igreja primitiva, ela crescia porque ela dividia tudo. A Bíblia diz que ela tinha tudo em comum. Nada era seu próprio. Eles vendiam e doavam.
E a Bíblia diz que aquilo fazia com que a igreja crescesse, porque é o testemunho de verdadeiro amor. Então, amados irmãos, pense uma coisa: você quer ser bênção? Você quer ser uma pessoa abençoada, de receber de Deus as bênçãos? Abra o seu coração também para ser um semeador no coração de alguém. Nós não podemos manter esse espírito desse tempo, um espírito egoísta, em que as pessoas só pensam em si, só querem o seu prazer, porque é uma sociedade que está em busca de prazer. E todo tempo esse prazer, ele exige, ele exige da pessoa atenção. E as pessoas só buscam os seus interesses. Esquecem de que ele precisa ser uma vida mais do que abençoada. Ele precisa ser uma vida também que abençoa. Ele precisa ser o exemplo do seu Pai Criador, em que ele deu a sua vida. Ele deu a nossa existência e ele também nos deu a sua salvação. 1 Coríntios 4:2 diz o seguinte: o que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Lucas capítulo 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Robert Morris diz o seguinte: Deus fará os recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode fazê-lo, passar através de você. Então, quando nós queremos ser abençoados, nós precisamos entender que também Deus deseja que você seja um abençoador. Porque os recursos e a bênção que chega na sua casa, na sua família, na sua vida, é para você também dividir com quem não tem. Dividir com aqueles que necessitam, porque esse talvez seja o nosso maior testemunho, não apenas de palavras, mas de ações. Então, meu irmão, pense comigo, você quer ser bênção, seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na obra de Deus, seja bênção na casa de Deus. E eu quero então, com 3 características, dizer a você o espírito de quem é abençoado. Como isso funciona e qual é a característica que nós precisamos aprender nessa manhã. Você foi abençoado para abençoar. Você é abençoado para abençoar. Essa vida ela é muito curta, ela é pequena. Nós precisamos entender que nossa vida precisa ter um sentido. Não é só comer, não é só beber, não é só dormir, não é só ter coisas. A vida ela precisa ter um propósito. Ela precisa ter um sentido no nosso coração. Talvez há irmãos que estejam ao seu lado hoje precisando de algo e você nem tomou conhecimento, talvez não esteja nem um pouco preocupado. Mas quando o nosso coração é um coração abençoador, a gente se preocupa com a dor do outro. Por isso que a Bíblia diz chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. Porque a vida da igreja é a vida de comunidade. Você foi abençoado para abençoar. E a primeira característica de uma pessoa abençoada, que abençoa, é que a vida do mordomo fiel, ela é agradecida. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Quando nós pensamos em alguém que é abençoador, a primeira característica é um coração agradecido. Porque quando nós reconhecemos que o que temos não é porque merecemos, mas foi o Senhor que tem nos dado, a gente tem um coração grato. Então a gente divide o nosso pão com quem não tem. A gente estende a mão para quem não tem, porque o coração grato nos ajuda a crescer. O coração grato nos ajuda a partilhar. Não é aquele negócio, isso aqui é meu, ninguém toca, não empresto a ninguém, não quero saber que ninguém encoste, e aquele negócio vai se deteriorando, vai estragando, mas ele não é útil. Ele só é útil para você. Quando nós temos um coração grato e quando nossa mordomia ela é fiel, ela tem um sentimento de gratidão. O sentimento é o seguinte: eu reparto com você, eu abençoo a obra de Deus, eu entrego os meus dízimos e minhas ofertas, porque eu reconheço e sou grato a tudo aquilo que Ele tem me dado. E por incrível que pareça, o que nós temos visto hoje é a quantidade de gente infiel na obra de Deus. Com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu tempo. Tem para tudo, para o cartão, tem para o bem-estar,
Eu não estou dizendo aqueles que têm dificuldade, eu não estou dizendo aqueles que estão desempregados. Eu estou falando aqueles que têm e que são abençoados, mas muitas vezes não têm a coragem sequer de comprar 1 quilo de feijão para entregar à ação social. Ou quem sabe não se preocupam porque nunca faltou na sua casa e ele não sabe o que é faltar comida. Ele não sabe que ter que comprar um remédio e você não ter dinheiro para comprar. Ele não sabe o que é precisar de uma consulta médica e você não tem dinheiro porque o seu filho está doente e o consulta é cara, você não pode levar. Há muitas pessoas que nunca sentiram a dor no corpo e não sabem o que é isso. Mas quando você passa e você é suprido de alguma forma, quando alguém te socorre, quando alguém te abençoa, quando alguém te ajuda, aí você, meu irmão, tem um coração grato, que você olha para trás e fala assim, eu já vivi isso e hoje eu sei o que é. Então você sente a dor do outro, você chora com o outro e você sabe o que é passar necessidade, o que é passar dificuldade. Mas há pessoas que passam dificuldades porque não têm, há outros que passam dificuldade porque administram mal. E aqui é uma realidade. A má administração na vida dos crentes, que se chama mordomia, tem sido o maior pecado desse tempo. Eu aprendi desde pequenininho que não se deixa comida no prato. Quem aprendeu isso aí? Olha aí. Papai e mamãe, se ela está me assistindo agora, ela está em casa lá, vai me chamar a atenção. Você falou em mim lá na igreja. Ela assiste o culto. Estou falando mal não, mãe, estou falando bem. Ensinou a não deixar comida no prato. Coloque o suficiente para você comer. Se você quer mais, você vai lá e repete. Até nessas coisas se apresenta a mordomia cristã. De não jogarmos fora e desperdiçarmos aquilo que Deus nos dá. Há muitas pessoas que administram mais a sua casa, administram mal a sua casa, a sua vida, a sua saúde administra mal. Porque não sabe, tem emprego, tem salário, tem as coisas, mas desperdiçam, jogam fora coisas desnecessárias, compram coisas que não precisam, consomem de uma forma desenfreada, desequilibrada, se endividam e sofrem a dor no casamento. Sofrem a dor na vida financeira. Então, irmãos, a primeira característica de um mordomo fiel é que quando ele doa, quando ele abençoa a vida de alguém, quando ele abre a sua casa para acolher alguém, para receber alguém, ele faz isso com gratidão, porque ele tem um coração grato e ele reconhece de que tudo que tem com ações de graças, ele reparte com aquele que chora. Segunda característica de uma vida abençoada para abençoar. A vida desse mordomo, e eu quero dizer que o mordomo é aquele que cuida da casa. Quem já viu aqueles filmes antigos, né? É difícil ter no Brasil isso, só os magnatas têm isso, né? Alguém que cuida da casa. Você viaja e aquela pessoa vai cuidar do jardim, dos funcionários, do alimento, vai ser o mordomo, vai cuidar. O Senhor nos deu essa terra, nos deu a vida, a saúde, o nosso trabalho. Ele subiu aos céus, vai preparar-vos lugar e virá buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, nós somos mordomos, nós cuidamos dos interesses do reino de Deus, da igreja, da obra, da pregação da palavra. Nós estamos aqui zelando, mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E como dono da obra, dono da casa, haverá o julgamento e aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, sofreremos as consequências dos dons e os talentos até que ele distribuiu. E você administrou mal, porque você tinha dom, tinha talento, mas você não tinha tempo para Deus. E ele vai perguntar, o que você fez com os seus dons? Eu enterrei, não tive tempo. Bom, uma vida de mordomo que cuida, ele também, além de ser agradecido, ele é fiel. Aliás, ele é alegre. Ele é mordomo fiel e alegre. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 9, 7. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Que acolhe com alegria, que oferta com alegria, que ajuda com alegria, porque até na obra de Deus precisamos de ajuda. Irmãos, alguém pode vir, tem uma obra para fazer, tem que limpar o templo, vamos lavar o templo. Quem pode vir, precisamos de gente. E aí você que se coloca disponível para poder servir a obra de Deus. Então Deus ama quem faz esse ato com alegria, que tem um coração alegre, não é aquele sentimento de não, é contado, é apertado, é no último dia. É feito com pesar. Deus não se alegra dessas coisas. Eu acredito que quem faz isso não deveria nem entregar sua oferta. Deveria ficar para você. Porque isso é maldição.
Nós estamos entregando em torno de 35 cestas básicas por mês. E cada dia mais aumenta. Há uma dificuldade acontecendo na economia do nosso país. Mas eu não estou me referindo àqueles que estão passando aperto, porque o aperto ele é temporário. Ele vem, depois ele vai. Há momentos de altos e baixos na nossa vida. Quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos. Eu já passei, sei o que é. Ter um momento de dificuldade e depois ter um momento de vitória. Mas eu digo para aqueles que são abençoados, que Deus tem dado, que Deus tem colocado sobre a vida deles a oportunidade de serem bons mordomos, de cuidar das coisas de Deus, de cuidar das coisas que Deus tem oferecido, mas muitas vezes o seu coração é fechado. O seu coração não é um coração alegre. Faz com tristeza. E eu sempre falo, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, que eu falo isso, já estou aí com meus 20 e poucos anos de pastor, eu tenho visto isso na vida. Não é quantidade, não é valor, é o coração aberto para abençoar. Eu já vi gente chegar com coisas simples, abençoar a obra de Deus, abençoar a vida, a obra missionária, e falar o seguinte: eu estou ajudando a campanha de missões, porque eu sei que eles precisam de mim lá na África. E a pessoa faz isso com um coração alegre e Deus multiplica. Tive irmãos aqui que os irmãos conheceram muito bem, que para mim foram exemplos. Irmão Nestor, já falei com ele aqui algumas vezes. Irmão Nestor juntava cobre para fio, para queimar e vender, para ajudar a obra missionária. Irmão Nestor já faleceu, não está conosco mais. E ele chegava a falar: pastor, tem fio porque é por aí. Eu falei: o que o senhor quer, Nestor, com fio? Está precisando na sua casa? Não, eu junto para vender. E eu olhei para ele: mas senhor Nestor, o senhor está tão idoso, o senhor está tão cansado, o senhor não poderia deixar isso para um mais novo? Ele falou assim: não, pastor, enquanto eu estiver vida, eu preciso viver aquilo que eu creio. E quando ele não tinha para ofertar, ele procurava meios para fazer isso. E muitos aqui conheceram o senhor Nestor. O senhor Nestor partiu para a glória, foi para o Senhor, mas isso eu nunca esqueci. Aquele homem com a idade avançada, cansado, juntava fio e cobre na casa dos outros para queimar, fazer bolo e vender. E aquilo era tão pouco. Mas eu acredito que o que valia mais não era o pouco, era o coração dele. Na obra, no amor. Quantas vezes eu vejo irmãos chegarem: pastor, a igreja está precisando de alguma coisa? Não, irmão, está tudo na bênção. Não, mas eu preciso abençoar com alguma coisa. Falei: não sei, vê aí o que você pode fazer. A pessoa vai lá, compra balde, compra vassoura. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu não estou te dando dica para você fazer isso. Eu estou dizendo como uma pessoa tem um coração doador, que se preocupa com a obra de Deus, se preocupa com as pessoas, se preocupa, por exemplo, com um poço que vai para ser aberto na África, onde há uma vila que não tem água para beber. Isso é um coração doador, abençoador. Então, além de uma vida de mordomo fiel, agradecido, porque reconhece que é abençoado, um mordomo fiel que faz, que é abençoado, mas também abençoa, ele também faz com alegria. E terceira característica, a vida desse mordomo é fiel e generosa. Olha o que diz o texto. Agora, irmãos, queremos que você tome conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Há uma tribulação acontecendo, há uma dificuldade na igreja, mas havia nessa igreja, além da pobreza, havia uma alegria e um sentimento de generosidade. Irmãos, o que nós queremos falar nessa manhã é exatamente isso. Nós não estamos falando aqui de valores, nós não estamos falando aqui de finanças, não estamos falando aqui de algo para você tocar no seu coração e você ofertar. Não. É um coração cristão, porque isso tem que se multiplicar lá na sua casa. Tem que se multiplicar lá no seu trabalho. Quando você encontrar alguém que precisa de uma ajuda, precisa de uma oração, precisa de uma ajuda até alimento. Porque o nosso coração como cristãos não pode se tornar um coração egoísta, mesquinho, que só pensa em si, só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza, carro novo, casa nova.
Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, ninguém está dizendo para você não ter. Mas o nosso coração precisa ser um coração que abençoa, porque é assim que o Senhor será conhecido através de nós. Há pessoas que só querem para si, só oram para si e nunca conseguem sair do buraco. Sabe por quê? Porque não sabe abençoar. Não sabe plantar semente para colher. Não sabe dividir o seu pão com aquele que não tem, sabendo que o seu Salvador deu a sua vida para que você fosse abençoado, para que você fosse salvo. Mas ele não sabe compartilhar aquilo que não tem. Nós estamos suspendendo todo tipo de doação de roupa. Não precisamos mais, tá bom, irmãos? Alimento sim, roupa não. Já temos uma quantidade muito grande de roupa. Nós vamos suspender isso. Quando houver necessidade, eu digo para os irmãos novamente. Os irmãos doaram, muito obrigado, Deus abençoe. Mas roupa não, já não temos mais nem para onde levar. Mas ainda continua as nossas necessidades de alimento. Então a vida de um mordomo, além de ser agradecido, alegre, ele é generosa. Porque não importa a dificuldade que ele tem, não importa a luta que ele tem sempre um coração aberto a abençoar. Mas olha o que Timóteo fala de forma direta para essas pessoas. Escute isso. Ordene aos ricos, e eu estou dizendo não é rico não, estou dizendo aqueles que têm uma vida legalzinha. No presente mundo, que não sejam arrogantes, nem põe uma esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Repartir. O evangelho é compartilhar, é repartir o pão, é repartir o abraço, é acolher o necessitado, é abençoar quem tem fome, é dar roupa a quem não tem, é dar comida a quem não tem. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e estava nu e me vestisse. Repartir o nosso tempo com aqueles que sofrem, porque até nisso os cristãos estão se transformando em egoístas, porque não tem tempo nem para a obra de Deus. Não tenho tempo, pastor, para fazer isso. Não tenho tempo para fazer aquilo. E vivemos uma vida cristã medíocre, frequentando igreja e achando que isso é suficiente. Eu não posso aqui, irmãos, inventar, eu não posso trazer um outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho da partilha, o evangelho da doação, o evangelho da entrega. Porque se eu não amo a Deus e não amo o meu próximo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu não tenho tempo para Deus, se eu não tenho tempo para repartir aquilo que Deus me dá com quem não tem, se eu não sou um coração doador, se eu não sou fiel com as minhas coisas, se eu não me preocupo com a obra de Deus. E eu acho engraçado que há muita gente que chega para ver o que a igreja não tem, mas ele não procura saber em que ele pode ajudar. Ele chega que a igreja podia ter isso, podia ter o instrumento tal, podia ter a sanfona, podia ter o teclado de tal nível, podia ter isso, podia ter aquilo, até elevador. Podia ter tudo. A questão é como. Como? Como? Meu coração, irmãos, tem fervido, eu tenho compartilhado com meus líderes. Já estou terminando. A necessidade de nós termos um trabalho social nosso. Tem pensado em um abrigo de idosos, tem pensado em um abrigo de crianças. Mas a pergunta é como? Abrir talvez seja fácil, manter seja uma outra realidade. Mas se o nosso coração da nossa igreja, e essa mensagem é para os membros da minha igreja, minhas ovelhas, se o nosso coração não for um coração de partilha, de somar, de abençoar, nós não poderemos chegar a esse nível. Porque cada 30 dias terá alimentos, remédios para comprar, terá gente para trabalhar, para cuidar. E até que ponto o nosso coração está aberto para ser uma igreja abençoadora, porque a igreja é você. Nós estamos fazendo o Centro de Recuperação Jesus Transforma, estamos mandando recurso, estamos mandando alimento sempre, mas a gente pode fazer mais por outros grupos, por outras coisas. Mas isso só é possível quando o nosso coração estiver aberto e generoso. Quando as nossas doações foram feitas com alegria, não com pesar.
Quando nós tivermos um coração em que realmente a obra de Deus e Deus seja a nossa prioridade. Quando o nosso coração estiver mergulhado na obra de Deus e dizer o que é meu é do meu próximo. O meu carro pode servir para dar carona a alguém. O meu carro pode servir para dar, não apenas para ir para a praia, para shopping, mas ele pode levar alguém no hospital. Quando aquilo que eu possuo pode ser útil para alguém que precisa, que necessita, quando os recursos que Deus me dá, eu posso compartilhar com aquele que não tem e posso ajudar também a obra de Deus. Meu irmão, Deus te fez bênção. Deus tem derramado sobre a sua vida bênção. Por mais que você pense, pastor, é pouco, eu não tenho o suficiente, meu irmão, é bênção. Você está aqui hoje é bênção. Quantos morreram? 600 e quantos mil? Não sei. Você está aqui depois de uma crise mundial. Se você não olhar isso como bênção, o que vai ser bênção na sua vida? Quantos pastores partiram e eu estou aqui, louvado seja Deus por isso? Isso é bênção. Isso é proteção, é cuidado de Deus, é o amor de Deus por nós. Porque você poderia estar dentro desses números. Ou você acha que você é imortal? Ou você acha que ainda não pode acontecer? Se o nosso coração, irmãos, for mesquinho, avarento, egoísta, nós não vamos mostrar ao mundo o amor de Deus. Eu falo isso em todas as áreas da sua vida. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida diante de Deus. Seja um cristão autêntico, um cristão temente a Deus, que olha para a necessidade do próximo, que tem misericórdia daquele que sofre, que não faz só orações para a sua necessidade, mas ora também por aqueles que precisam. Quantas pessoas precisam de cura hoje? E talvez a gente nem orou pelo nosso irmão que está doente, que não pode vir à igreja. Porque o nosso coração muitas vezes está só focado nas nossas necessidades. E nós deixamos de ser um mordomo fiel. Que Deus possa trazer esse esclarecimento ao seu coração. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, entenda uma coisa, foi Deus que te deu. Nada é seu. A saúde que você tem, hoje você está de pé, é porque é o Senhor que tem te sustentado. Porque se nós perdermos como cristãos essa dependência, nós vamos confiar no nosso braço. Sabe por quê? Eu esqueci o nome do pastor, falou. Sabe por que nós oramos pouco? Porque nós confiamos na nossa força. Nós oramos pouco porque confiamos na nossa força. Nós confiamos que amanhã você vai para o seu trabalho e vai dar tudo certo. Mas você não sabe se você vai chegar no final do dia. Nós confiamos na nossa força porque talvez o salário vai bater daqui a 10 dias, 15 dias, porque já está certo de ser. Se você é funcionário público, eu não sei. E você já está certo de acontecer, então a gente confia na nossa força. Está tranquilo. Mas quando a gente perde o controle da nossa vida, quando a doença bate e o médico fala assim, ó, não tem remédio, não tem tratamento, não tem cirurgia. Aí você vai, sabe para onde? Fizemos agora há pouco. Vai para onde? O joelho, meu irmão. Vem para o culto da oração. Passou 2 anos sem aparecer. Agora está lá. Nós oramos pouco porque confiamos na nossa força. Porque se a gente fosse completamente dependente de Deus e olhássemos essas coisas, que isso aqui não é meu, que isso, o seu carro não é seu, a sua saúde não é sua, a sua casa não é sua, nós estaríamos preparados para a tempestade. Paulo vai dizer, na pobreza e na maior calamidade, a igreja estava alegre e havia movimento de generosidade. Nesse tempo que vivemos, não podemos permitir que o egoísmo, a individualidade tome conta do nosso coração. Que você saiba dividir, que você saiba orar até para aqueles que sofrem. Que você seja solidário com aquele que necessita. E que você reconheça de que o que você tem não é seu. E se talvez esteja vivendo alguma calamidade, provavelmente é porque você não está administrando direito. E você não sabe administrar aquilo que Deus tem te dado. Peça sabedoria a Deus. Senhor, me ajuda a administrar aquilo que o Senhor tem me dado. Me ajuda a administrar o meu salário. Me ajuda a administrar as minhas coisas. O meu tempo, Senhor. Está tudo bagunçado, eu não tenho tempo para nada. Está tudo corrido, tudo atropelado. Administre o seu tempo.
Coloque o seu negócio na mão de Deus, faça ele seu sócio. Abra sua mente, o seu coração, para entender que essa vida é passageira e nós vamos viver aqui um tempo e daqui a pouco estaremos indo embora e vai tudo ficar aí. Mas que é o tempo que nós venhamos a ficar aqui, a sua empresa, o seu trabalho, os seus recursos, a sua inteligência, o seu dom seja útil para abençoar a vida de alguém. Que o Senhor nos ajude a ser bons mordomos. Que o Senhor nos dê sabedoria, gratidão, alegria e generosidade. Porque Ele é o nosso maior provedor. Ele foi o maior exemplo, porque Ele deu a sua vida para que eu e você fôssemos salvos. O maior doador que temos que seguir foi o próprio Deus. E o texto vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele é o maior exemplo para cada um de nós. Que a graça, o poder e a misericórdia do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua casa, esteja sobre o seu trabalho. E que Ele faça prosperar 1 por 100, 100 por 1. E que tudo que você tocar prospere para a glória de Deus. Mas ao você prosperar, você também divida o seu celeiro com aquele que não tem. Seja fiel, seja grato, seja alegre e seja generoso. Porque Deus tem nos dado, irmãos, muitas coisas. E a gente não pode ser crentes murmuradores, reclamão, chorão, enquanto Deus tem nos dado vida, e vida muitas vezes é abundância, mas muitas vezes nós não estamos sabendo administrar. Que essa manhã seja uma manhã de aprendizado. Vai na sua casa, dá uma olhadinha, faz uma vistoria lá. O que está em excesso, o que é necessário, o que não é necessário. Vem chegando aí final de ano, Natal, Ano Novo. Não deixa que a televisão enche a sua cabeça. Veja o que é prioridade para você, o que é importante, o que vale a pena. Se deixa pela emoção, e vá pelo consumismo. Pense nisso. Que Deus te dê sabedoria. Que você seja um bom mordomo. Amém, irmãos? Deus tem te dado tudo, irmãos. Creia nisso. Deus tem te dado tudo. Administre aquilo que o Senhor tem te dado. Vamos falar com Deus. Senhor, nós rendemos graças, porque Tu és o dono da vida, da saúde. Te agradecemos, ó Deus, porque tudo que temos vem de Tuas mãos. Agora, ó Pai, eu quero orar pela vida dos Teus filhos que estão em busca de emprego, em busca de uma porta, ó Deus, para poder sustentar a sua família. Eu creio no Deus da provisão. Eu creio no Deus do milagre. Pai querido, abençoa a vida dos Teus filhos, abra as portas, para que eles possam reconhecer que é o Senhor que tem dado. Eu oro, ó Deus, por aqueles que têm sido abençoados, ó Deus, com recursos, abençoados, ó Deus, com saúde, abençoados com tempo. Pai querido, que eles saibam repartir com quem não tem, estendendo a mão amiga, orando, intercedendo, acolhendo, abraçando, manifestando a graça e o amor do Deus que é o maior doador, porque deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai querido, nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora nos ajuda como cristãos a ter um coração grato, a ter alegria, ó Deus, em ser instrumento de bênção para a vida do outro, uma vida mais abençoada. E nos ajuda também, ó Deus, a ter um sentimento de generosidade, fazendo o possível e o impossível para poder acolher, abraçar e estender a mão ao que sofre. Nos dê sabedoria como igreja, nos ajuda a abençoar ainda mais vidas, a nossa comunidade. Multiplica, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoe aqueles que passam privação e que Teu amor, ó Deus, seja manifesto através das nossas atitudes, das nossas ações e da nossa fidelidade. Nós somos gratos nessa manhã por tudo aquilo que está em nossa casa. Nós, ó Deus, desfazemos toda palavra de maldição sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, as reclamações, o sentimento, ó Deus, de ingratidão. Senhor, nós pedimos perdão nessa manhã. Obrigado pela nossa casa, obrigado pelo nosso carro, obrigado a Deus pela nossa saúde, obrigado a Deus pela roupa que vestimos, pelo alimento que está à mesa. Pai querido, obrigado pelos nossos filhos, a nossa família, obrigado pela paz que está em nosso coração, que o nosso coração seja mais grato em tempo de ingratidão, em tempo de individualismo. Abençoa-nos, Deus, e que possamos com as nossas atitudes manifestar o amor de Deus. Perdoa os nossos pecados
e nos faz, ó Deus, ter um coração mais agradecido. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, irmãos. Que essa palavra possa encher o seu coração, amém? Então, toda pregação, ela precisa toda ação tem que ter uma reação. Convido você, vá para a sua casa, olhe a sua casa. Abençoe as coisas que estão lá. Abençoe o que você tem. Talvez você está querendo mudar, não está satisfeito, está se sentindo incomodado, mas antes de você mudar, agradeça o que você tem. Louve a Deus pelo que você tem e tenha um coração grato. Seja mordomo daquilo que o Senhor te deu, tá bom? Deus abençoe. Logo mais à noite nós estamos de volta, se o Senhor assim nos permitir, trazendo mais uma palavra ao seu coração. Não fique em casa, irmão. Seja mordomo do tempo. Vem buscar a presença de Deus, tá bom?